Governar sobre os outros é uma verdadeira arte, e ao longo da história, inúmeros filósofos propuseram diferentes métodos para dominá-la. No entanto, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer apresentou uma perspectiva singular: fingir-se de tolo. É possível alcançar sucesso e até ser considerado arrogante, mas o método de Schopenhauer vai além disso. Ele demonstrou que qualquer pessoa pode conquistar respeito e êxito em qualquer parte do mundo simplesmente adotando a aparência de ignorância. Quando Schopenhauer tinha apenas 19 anos, sua mãe lhe enviou uma carta severa, criticando sua necessidade constante de provar que sabia mais do que os outros. Ela destacou que, embora sua inteligência fosse notável, era, no fim das contas, inútil para o mundo, pois suas virtudes acabavam obscurecidas por sua incessante mania de controlar e aperfeiçoar o que estava fora de seu alcance. Essa carta revela de forma profunda os conflitos internos do jovem Schopenhauer diante de sua própria superioridade intelectual, algo que mais tarde moldaria grande parte de suas reflexões filosóficas. Ele acreditava que o orgulho na própria capacidade intelectual podia elevar o indivíduo a um patamar superior de existência, acima da multidão comum. Contudo, também reconhecia que essa mesma superioridade despertava inveja, rancor e resistência nos outros. Por isso, o filósofo defendeu que a verdadeira sabedoria não está em exibir o brilho do intelecto, mas em saber ocultá-lo estrategicamente. Vejamos então o que o ato de se fazer de tolo realmente nos oferece: a arte da surpresa. Segundo Schopenhauer, jamais se deve demonstrar toda a própria força ou inteligência de forma aberta. É preferível parecer ligeiramente mais fraco, para que, no momento crucial, seja possível revelar todo o poder e causar espanto no adversário. Essa tática, usada por grandes guerreiros e estrategistas ao longo da história, consiste em enganar as expectativas do oponente, fazendo-o acreditar que tem vantagem, apenas para ser derrotado de maneira súbita e decisiva no instante oportuno. Trata-se da arte da surpresa, uma habilidade que se baseia em aparentar fragilidade quando, na verdade, se possui força e preparo. Essa ideia ecoa as palavras de Sun Tzu, o lendário estrategista chinês, que afirmou: toda guerra se baseia na enganação. Quando somos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Quando usamos todas as nossas forças, devemos aparentar inércia. Fora do campo de batalha, esse princípio se aplica igualmente à vida cotidiana, em reuniões, competições esportivas, debates acadêmicos ou até nas interações mais simples. Há aqueles que, dotados de grande inteligência, escolhem não exibi-la de imediato. Eles observam, escutam e esperam o momento exato para agir com precisão, surpreendendo a todos com sua profundidade e discernimento. Fingir ignorância, portanto, não é sinal de fraqueza, mas uma estratégia refinada de poder e domínio sobre as circunstâncias. Falam com frequência, mas raramente se impõem. Ainda assim, nunca deixam de estar presentes. E, quando o momento decisivo chega, deixam sua marca de uma forma que surpreende a todos. Esses indivíduos, sem saber, seguem o conselho de Mahatma Gandhi: fale apenas se o que você tem a dizer for melhor do que o silêncio. Liderar os outros exige compreender que a verdadeira sabedoria está em reconhecer o instante certo de falar e, sobretudo, o instante certo de calar. Em qualquer ambiente existem dois tipos de pessoas: aquelas que jamais param de falar e aquelas que escutam atentamente, mesmo sem pronunciar muitas palavras. As primeiras costumam ser vistas com desconfiança, a menos que ocupem posições de poder, enquanto as segundas, embora silenciosas, são as que realmente aprendem, observam e absorvem tudo ao redor. Arthur Schopenhauer reforçava exatamente essa ideia. A sabedoria reside em saber quando abrir a boca. Fingir-se de tolo não significa ser ignorante, mas compreender o valor do silêncio e o poder do momento certo. Platão expressou isso com perfeição. Os sábios falam porque têm algo a dizer. Os tolos falam porque precisam dizer algo. Escutando com atenção, você coleta informações preciosas de todos à sua volta, e quando chega o instante oportuno de se manifestar, suas palavras se tornam as mais relevantes, pois são fruto de plena percepção. Ao agir como se fosse ingênuo, você não está sendo tolo, mas estrategista, permitindo que os outros acreditem que resolveram seus próprios problemas,
quando na verdade você guiou silenciosamente o processo. Vivemos cercados de figuras de autoridade, pais, professores, superiores, que merecem nosso respeito. Mesmo quando erram, especialmente com o passar dos anos, devemos orientá-los com sutileza, inserindo ideias em suas mentes de modo que pareçam ter surgido delas mesmas. É o mesmo princípio que se vê em atletas profissionais que permitem que um fã com deficiência vença uma disputa simbólica. Esse pequeno gesto confere dignidade e respeito a todos os envolvidos. No ambiente de trabalho, essa postura é vital. Muitas vezes, precisamos agir de forma ingênua diante de nossos chefes, não por submissão, mas por sabedoria. Evitar constrangê-los é uma forma de preservar o equilíbrio e, consequentemente, nossos próprios empregos. Schopenhauer dizia que fingir-se de tolo é o último recurso para encobrir os defeitos dos outros. E nisso há um princípio moral profundo: proteger a dignidade alheia. Corrigir constantemente as pessoas não nos tornará admirados, mas odiados, pois ninguém deseja ser exposto ou humilhado. Outro ponto crucial é não buscar o centro das atenções antes da hora certa. Muitos anseiam pelos holofotes, mas o brilho precoce é perigoso. A fama e o destaque são valiosos apenas quando já se tem algo sólido para mostrar. Antes disso, exibir-se é apenas um gesto de vulnerabilidade. Schopenhauer defendia que o verdadeiro sábio deve agir como se nada soubesse, até que o instante adequado chegue. Somente então deve revelar seu talento, surpreendendo todos os que o subestimaram. Até lá, o dever é ouvir, aprender e observar, pois o silêncio é o terreno fértil onde a sabedoria floresce. Como diz o provérbio, para colher os frutos de parecer tolo, é preciso aceitar o risco de parecer tolo. Essa filosofia também está presente nos ensinamentos de Lao Tse, o grande pensador chinês, que defendia a importância de parecer fraco ou simples como uma tática de sabedoria. Para ele, a verdadeira força está em evitar o confronto direto e em não exibir todas as capacidades. O sábio, dizia Lao Tse, veste roupas grosseiras, mas guarda a joia no coração. Da mesma forma, Sócrates aplicava o princípio da chamada ironia socrática. Fingia ignorância para provocar o raciocínio de seus interlocutores, fazendo-os expor suas crenças e, por consequência, suas contradições. Seu não saber era, na verdade, a forma mais elevada de sabedoria, um convite ao autoconhecimento e à reflexão. Como ele próprio afirmou, só sei que nada sei. Arthur Schopenhauer, ao longo de sua filosofia, reafirmou essa mesma lição. A inteligência mais profunda não é a que fala alto, mas a que escuta em silêncio e age no momento exato. Arthur Schopenhauer observou uma fraqueza curiosa e profundamente enraizada na natureza humana: a tendência de supervalorizar a opinião que os outros têm de nós. Ele observou que, ao refletir com calma, torna-se evidente que essas opiniões, sejam elas boas ou más, em nada determinam a verdadeira felicidade de uma pessoa. Ainda assim, é natural que o ser humano se preocupe em excesso com a própria imagem, buscando constantemente a aprovação alheia. Contudo, o verdadeiro objetivo não deve ser impressionar, mas conquistar respeito e simpatia através da humildade, jamais pela arrogância ou grosseria. Schopenhauer acreditava que proteger as falhas dos outros e fazê-los sentir que superaram seus próprios desafios por mérito próprio é uma das formas mais sutis e inteligentes de convivência humana. Ao agir assim, você desempenha o papel do intelectualmente tolo. Alguém que, por parecer modesto ou subestimado, acaba conquistando genuíno respeito. Essa postura, longe de ser fraqueza, é uma estratégia refinada. Ao se colocar como o aparente azarão, você desperta empatia, e no fim, torna-se admirado sem sequer precisar se impor. A bondade e a compaixão, dizia o filósofo, são armas poderosas. Todos enfrentam batalhas invisíveis, e tratar os outros com delicadeza é uma forma de grandeza silenciosa. Pense em quantas vezes ouvimos comentários sobre colegas ou conhecidos que se vangloriam de cada pequena vitória, ostentando conquistas como troféus diante dos demais. Pessoas assim raramente inspiram admiração. Na verdade, provocam repulsa. O comportamento exibicionista é um disfarce para a insegurança, e ninguém aprecia aqueles que se gabam de forma constante.
O lendário gangster e estrategista Frank Lucas expressou essa verdade com precisão. O mais barulhento na sala é sempre o mais fraco. Schopenhauer compartilhava desse mesmo ponto de vista. Ele afirmava que é possível conquistar as pessoas fingindo ser tolo, pois quando elas não esperam nada de você e você vence, e ainda reage com naturalidade, sem alarde, como se o triunfo tivesse sido mero acaso, o impacto é muito maior. Essa humildade pós-vitória se torna mais impressionante do que a vitória em si. Ser simples, recatado e generoso, portanto, é uma forma elevada de inteligência social. O verdadeiro sábio não precisa provar sua grandeza. Ele a demonstra no modo como respeita, observa e se comporta diante do mundo. Fingir ignorância, nesse contexto, não é disfarce, mas estratégia. Uma arte de conquistar corações e vencer disputas sem precisar erguer a voz. Essas reflexões representam uma síntese das ideias de Arthur Schopenhauer sobre o que chamo de 5 caminhos para vencer qualquer coisa através da arte de parecer tolo. Trata-se, em essência, de transformar o silêncio em poder, a modéstia em influência e a humildade em sua forma mais sublime de vitória.